Carioca de Campos, ela é professora de literatura brasileira e autora dos livros Clarice Lispector com a Ponta dos Dedos e A Terceira Perna. Para uma boa conversa no Ideias da Aldeia de hoje, eu vou começar com Vilma Areias. Vilma, é um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. Eu também estou encantada, e não só com a entrevista, mas também com a cidade, não é? Porque eu não fazia noção que o Acre era um lugar tão agradável, tão civilizado e, enfim, só conheci o Chico Mendes e a Marina Silva, né? E agora já conheço uma porção de pessoas e estou maravilhada. Obrigado. Vilma, você é professora de literatura e eu vou começar te perguntando o seguinte. Pensando hoje, qual é o maior desafio da nossa literatura? Bom, eu acho que o maior desafio está centrado no novo modo de produzir os textos, que é a revolução digital. Através da revolução digital, as coisas mudaram muito, não é? E de maneira que acho bom que as pessoas escrevam, mas a noção de valor mudou muito. E a literatura, como tudo nesse estágio desenvolvido do capitalismo, transformou-se em mercadoria, né? Quer dizer, o aspecto mercadoria é muito importante hoje. Tem que ser um livro novo, tem que ser um livro da moda, tem que ser um livro que vende muito, que vende muito. Muita gente acha que o valor está na vendagem. Há muitos lobbies de editora. Então são coisas que eu acho, eu sou de uma outra época, eu acho, né? Perturbam a avaliação tranquila dos livros. Mas as pessoas estão escrevendo muito, a verdade é essa. De maneira que o desafio talvez seja inventar novos parâmetros, né, para avaliação. Acho isso. Agora, você falou de uma revolução digital, quer dizer, de todo esse momento tecnológico que nós vivemos, que não atingiu só a literatura, né? A música também não sabe para onde vai, né? Essa ideia toda. A situação é essa mesmo, ninguém sabe ainda que caminho tomar. Eu acho, se você ouvir qualquer especialista em artes, das artes plásticas, da literatura, da música, qualquer um, o cinema que também está passando por essa. Todos vão dizer: a literatura está em crise, a pintura está em crise, a música está em crise. Quer dizer, essa insistência, né, nos leva a crer que é um momento de pouca clareza nos valores, nos novos valores, que se acrescentam aos antigos, ou que mudam os antigos. Eu costumo comparar com a época em que surgiu o folhetim na literatura. Quando os jornais no século XIX atingiram uma grande tiragem, a literatura pela primeira vez submeteu-se à montagem. Houve um francês muito inteligente que começou a publicar ao pé da página o folhetim, quer dizer, o romance em capítulos, e fez um sucesso extraordinário, né? E aí as pessoas não sabiam mais o que era. Como é que fica a literatura? Se você lê, então, os autores que falaram sobre isso, até o português Alexandre Herculano falou sobre isso, eles misturam tudo, todos os autores, não tem uma escala de valores. Eu acho que o Gramsci, na ocasião, definiu muito bem, porque ele disse assim: o folhetim é bom porque democratiza, e é ruim porque dilui um pouco o valor, quer dizer, tem soluções automáticas. Deu certo, o autor repete. Foi uma coisa que o Machado de Assis criticou no Enéas de Queiroz. Enéas de Queiroz escreveu O Crime do Padre Amaro. Deu certo. Ele foi repetir o procedimento no Primo Basílio. O Machado criticou. Entendeu? Quer dizer, é muito interessante isso. Eu costumo comparar assim um pouco. Quer dizer, há um certo extravio dos valores que vão depois se sedimentar, não há dúvida. Claro. Esse é o momento de confusão. Agora, existem teses mais fatalistas que dizem assim que determinadas coisas vão se extinguir completamente. Por exemplo, o livro, esse formato do papel, de pegar. Você acredita nisso? Ou tudo tem seu lugar e se acomoda? Não sei, eu não saberia dizer. Talvez fique como algo do passado importante, as pessoas vão lá, não é? Você vê, mas a coisa da produção e do capitalismo é muito interessante. No Primo Basílio que nós falamos, me lembro quando a Luísa cruzou as pernas, o Primo Basílio, que vinha de Paris, olhou e falou assim: ai meu Deus, meias de tear, que coisa horrorosa, que coisa jeca, não é? Porque o moderno era coisa feita na fábrica, já fabricado, fora do tear. Agora, mas hoje em dia voltou, quer dizer, a valorizar os tecidos de tear, né? Feito manualmente, tem um valor até mais caro, né? São até mais caros.
pode ser que o livro fique assim. Quer dizer, às vezes eu penso que talvez... Agora, eu não sei realmente como é que vai ficar. Quer dizer, se isso vai continuar, pode ser que fique, assim como... Às vezes a modernidade está em olhar um pouquinho para o passado, né? Pode ser que seja, né? Eu não sei avaliar mesmo, né? Bom, aqui na Bienal, você, juntamente com a professora Laélia Rodrigues e a professora Margarete do Prado, vocês participaram de uma palestra muito interessante sobre a mulher na literatura brasileira. Que destaque a gente pode dar a esse tema, Vilma? O papel da mulher na literatura. Olha, é um tema muito instigante, né? É um tema que mobiliza muitas pessoas, né? Quer dizer, eu acho que há dois aspectos aí quando você encara essa situação. Ou você encara politicamente, então é uma coisa super positiva, né? É bom que as mulheres escrevam, é bom que as mulheres participem, isso está junto com a revolução feminina, a revolução sexual também, né? Que houve em todos os grupos e tudo. Quer dizer, isso é um aspecto. Tem um aspecto também puramente literário. Quer dizer, eu acho que tem que haver um equilíbrio. É bom que as mulheres escrevam, mas é bom avaliar as mulheres. Quer dizer, é bom que se exija das mulheres. Eu falei isso ontem, né? É bom que se exija, que as coisas sejam boas. Mas elas começaram a escrever há pouco tempo, né? Quer dizer, há 2 séculos na Europa, no século XVIII, escrever mesmo, né? No século XIX já escreviam. Nós começamos a escrever há pouco tempo, na verdade. Então isso ainda está, né? Ontem eu comentei, quer dizer, escrever é uma coisa muito difícil. Você tem que dominar uma técnica, tem que avançar nessa técnica, né? De maneira que é preciso compreender isso também. Mas é formidável, né? Uma revolução formidável. Sem dúvida. Sem dúvida. Pegando um tema com uma referência tão precisa, Vilma, é possível, assim, fazer um destaque, uma referência a alguma mulher em especial no Brasil? Talvez Clarice, que você fez um livro. Se bem que ela não era brasileira, mas veio muito menina, veio né? Veio muito pequenininha. Quer dizer, nós temos grandes escritoras, eu acho, né? Escritoras de muito interesse na poesia, agora aparecem muitas escritoras interessantes em poesia. Há uma moça de Mato Grosso, né? A Dora Ribeiro, que está morando na China até agora, mas escreveu um livro muito interessante, Teoria do Jardim. Mas a Clarice é uma escritora que não era muito lida enquanto era viva. Isso são as ironias da sorte, né? Verdade. Inclusive, ela publicava na Senhor, que era uma revista muito importante do Rio, o Paulo França, que a convidou, que gostava muito da obra, da literatura dela, e ela assinava CL e muitos pensavam que era Carlos Lacerda. Quer dizer, é extraordinário. Depois, num certo extrato da sociedade, os universitários e tal, conheciam, apreciavam, mas também não eram muitos. Achavam meio confuso, muito hermético e tal. E depois as francesas descobriram, aí elogiaram loucamente, aí ela entrou. E depois também, como ela precisou escrever por dinheiro, assim, quer dizer, fazer de um ganha-pão, ela que era muito intuitiva, então é difícil escrever a 5 horas marcada, toda semana escrever um texto de tanto tamanho. Então ela detestava, sofria horrivelmente. Eu sou horrível, como é que ela dizia? Uma cronista péssima. Ela não era uma cronista que pudesse se comparar com o Rubem Braga, por exemplo, um extraordinário cronista. Mas ela foi mais conhecida, teve esse lado bom. Apesar do sofrimento e, enfim, ela colocava trechos de romance, porque não conseguia escrever assim por hora, por semana. Mas ela é uma escritora muito interessante, muito interessante. Você fez um livro, né? Eu fiz um livro, pois é, porque acontece uma coisa. Ela, num certo momento da vida, foi obrigada a escrever por dinheiro. Um editor encomendou a ela um livro que falasse de mulheres e da questão sexual das mulheres. E ela escreveu A Via Crucis do Corpo, que a imprensa caiu matando, lixo, a grande dama, agora virou-se para o lixo e tal. E a academia não se manifestou. Eu adorei o livro. Quer dizer, era um livro que não tinha sofisticação dos outros. Isso é verdade. As pessoas até hoje dizem, mas não é tão bom. Bom, pode não ser tão sofisticado, mas tem uma vivacidade
E tem é uma coisa muito paródica, muito engraçada, porque ela tem muito humor. E isso deu a ela a descoberta de um novo estilo, de alguma forma. Mas ela também não gostava, porque ela gostava da outra literatura. Então ela dizia uma frase, assim, eu que escrevia com as entranhas, hoje eu escrevo com a ponta dos dedos. Por isso que eu pus com a ponta dos dedos. Exatamente. Porque A Hora da Estrela também é com a ponta dos dedos. Quer dizer, é um livro que eu considero uma obra-prima cheia de defeitos. Mas como ela arma o livro como se fosse um circo, a Macabeia, que é protagonista desdobrada, é complicada, mas ela é descrita como um clown, não é? O espelho barato põe um narigão nela, ela põe muito pó de arroz para disfarçar as imperfeições da pele, e ela põe uma bocona de batom bem vermelha para imitar a Marilyn Monroe, né? Então é o clown, então é o circo. E então as imperfeições que pode haver no livro são absorvidas pela forma popular. É genial o livro, é genial o livro. É muito interessante e é muito triste, que é a história de uma retirante, né, de Alagoas. É um pouco autobiográfica. Ela também vem de Alagoas, vai para Pernambuco, depois vai para o Rio. E a Macabeia vai seguindo esse percurso. É um nome solene, porque eu lembro os macabeus bíblicos. Ao mesmo tempo é engraçadíssimo, Macabeia. Eu até falei ontem, quando ela tem um namorado, ele pergunta, qual é a sua graça? Ela fala assim, Macabeia. Ele fala, maca o quê? Ela fala, beia. Aí ele diz assim, isso parece doença de pele. Nossa. Parece morfeia. Olha só. E morfeia, em estratos populares, muito carentes, é uma doença que existe até hoje. Então já há uma denúncia aí, né? Sem dúvida. E junto, um lado trágico e um lado muito engraçado, que é difícil de fazer. Então, e essa busca por Clarice, teve um significado especial? Olha, eu li na faculdade, eu acho que foi em 62 que ela publicou uns contos do Ministério da Educação, alguns contos, que eu acho que eram 6 ou 7. Depois ela republicou mais tarde em Laços de Família. Mas quando eu li, me passaram esse opúsculo, era minúsculo, eu li e fiquei completamente deslumbrada com o estilo dela. Fiquei completamente deslumbrada. E acompanhei, fui acompanhando. E desde cedo eu achava que os contos eram melhores, porque ela controlava. O romance ela não controla muito. Então eu achava, mas ela preferia. Depois eu a conheci. Fiquei amiga dela, eu a conheci. E eu falava, Clarice, você é boa no conto. Ela, no conto eu não gosto. Ela dizia isso em entrevista também. Eu gosto de escrever sem saber onde vou chegar. Ela não gostava de controlar. A forma exige controle. Qualquer forma exige controle, né? Mas o GH, então é uma escolha ir escrevendo assim. Porque o GH é controlado. A Hora da Estrela, embora cheio de fiapos, como um vestido que está pronto, mas que não tirou os alinhavos, está tudo exposto, é um livro completamente exposto, também é controlado. Então eu acho que esse descontrole, em muitos romances, eles prejudicam o romance, é uma opção. Sem dúvida. Mas ela era uma figura muito interessante. Deve ter sido uma figura difícil. Exatamente. Por esses altos e baixos. Olha, muito franca. Uma vez na PUC do Rio, onde eu dava aula, houve uma mesa redonda de discussão da obra dela. Ela estava presente. Vestida de oncinha, aquela fazenda de oncinha, ela era uma mulher enorme, e se vestia um pouco exageradamente, se pintava muito, porque era muito tímida. Então foi uma máscara. E ela, de repente, as pessoas discutindo, na época, o estruturalismo, uma coisa complicadíssima e tal, termos técnicos. Ela se levantou e falou, não estou entendendo nada, vou para casa comer a coxa de uma galinha bem gorda, tinha um eco assim. Olha saiu só. e bateu a porta. As pessoas ficaram estateladas, né? Eu achei ótimo. Essas coisas eu acho ótimo. Joana, vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Muito obrigada. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho.
Ideias da Aldeia está de volta, o programa que está sendo gravado hoje aqui na Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco, nesse momento especial Bienal da Floresta, e eu estou conversando com Vilma Arias. Vilma, tem um outro livro seu, que é A Terceira Perna, que ganhou inclusive o Prêmio Jabuti, não é isso? Como é que é essa sensação assim, de um grande prêmio, reconhecimento, uma sensação de dever cumprido, né? É muito gratificante, né? Você ter um livro. Eu tenho um outro também que foi considerado infanto-juvenil, mas eu não acredito muito em divisão assim, não. Infantil, infanto-juvenil, não. Mas como a menina é uma adolescente, chama-se Aos Trancos e Relâmpagos. Então, ela também ganhou o Jabuti. Olha só. Mas o meu último livro de ficção chama Trouxa Frouxa. Meu pai detestou. Toda a gente pergunta, mas por que trouxa frouxa? Eu falei, porque o livro tem muita coisa misturada. E eu, quando era pequena, quando eu via uma trouxa de roupa mal amarrada, eu ia logo dar um nó forte. Era um impulso irresistível. Então eu achei que o nome ficava interessante. As pessoas não gostaram muito, viu? Mas enfim, é muito bom ter o prêmio, é gostoso. É legal essa coisa, ter um prêmio que reconhece isso, né? Não estou aqui falando do prêmio pelo prêmio, mas... Não, é um reconhecimento. Você falava no outro bloco, é tão difícil escrever, né? Escrever é difícil. Eu escrevo muito pouco, eu preciso escrever mais, viu? Porque tem muitas atividades e demoro mesmo. E corto muito, jogo fora, aquelas histórias. O Drummond diz, não bajules o poema. Não cate no chão o poema que caiu. Isso mesmo. No chão você joga fora, então fica pensando. É isso. Bom, Vilma, a gente está vivendo esse momento Bienal da Floresta, do livro e da leitura, uma proposta, inclusive, de aproximação do escritor com o seu público, do incentivo a novos leitores. Como é que você avalia esse evento que se realiza, inclusive, fora do chamado eixo Rio-São Paulo, que percorre outras fronteiras do Brasil? Pois é, quando eu falei que achei o Acre civilizadíssimo, em parte também foi por esse encontro aqui, né? Que é um encontro muito bem organizado, não é? E em que você fala com os seus pares, você fala com os seus pares, você fala com os alunos, não é? E os alunos todos colaboram muito, perguntam, respondem. Eu fiquei completamente encantada. Um ambiente muito amigável, né? Então isso é raro, viu? Eu acho que foi muito bem organizado. Quem organizou foi o Pedro Vicente, né? Um dos organizadores do Pedro Vicente. Achei que ele foi muito feliz em organizar dessa maneira, né? Com várias atividades, tem várias atividades. E não sei se as casas de leitura... de leitura. Eu fiquei encantadíssima com as casas de leitura. Isso é um alto índice de civilização, isso que eu digo. Né? Porque colocam as casas no centro dos bairros, né? E as casas são muito bonitas, né? São simples e muito bonitas, muito bem cuidadas. Os meninos são uma graça, né? Fomos lá na Chico Mendes, que é linda completamente. Muito legal. E conversamos muito com as crianças. Eu até perguntei uma delas, vivíssima, que contou uma história, com um talento de representação. Eu falei, mas você é uma atriz. Ela falou assim, mas eu treino no espelho. Porque como eu sou uma contadora, eu vou ser uma contadora futura, eu treino no espelho. Então ela tem um jogo de corpo, além de as crianças lindas. E aí eu perguntei a ela, a casa é assim tão bonita, porque nós viemos aqui, ou é sempre assim? Não, é sempre assim, a casa é sempre assim. Eu achei um projeto muito bonito. Muito legal, Muito legal, muito legal. Viemos também a uma outra aqui mais perto, que é... Da Gameleira aqui na... Na Gameleira não, uma outra. Da Marina, tem da Marina, com o nome da Marina também? Silva? Não, a Biblioteca Marina Silva. A Biblioteca Marina Silva, mas tem um nome... Bom, é uma casa muito bonita também, muito bonita a casa. Uma casa grande, com pé direito alto. E também foi... E é legal porque, estando no bairro, me lembro que eu conversava com o Gregório Filho e ele dizia assim, tem uma vantagem de estar no bairro porque o ato da leitura ele se confunde um pouco com a brincadeira, tem um encantamento das crianças ali, não se torna algo formal, vamos para não sei obrigatório, aonde. E chato, né? É obrigação, as coisas feitas por obrigação também só, é horrível, né? Você acaba não gostando, porque tira o aspecto da aventura, do descobrimento, isso que eu notei lá. Tinha uma meninazinha de 3 anos contando uma história, ela pegou, porque as crianças têm acesso ao livro, segura o livro, folheia o livro, quer dizer, aquilo não é sagrado, eu posso usar, né? É o pão de cada dia. Ela pegou um livro e começou a contar uma história, claro que ela não lê,
Mas ficou tão bonito, porque a gente conversava umas coisas e ela, aquela música de fundo, aquela vozinha de 3 anos, contando a história, uma maravilha. Olha, eu chorei tanto, fiquei com uma vergonha, disfarçava e tal, fungava, que era muito emocionante. Olha que bonito. E os meninos muito vivos, muito inteligentes, né? Eu não conheço ninguém que não seja inteligente. Meus filhos até brincam, que eu tenho muitos anos da aula, e eu falo, eu nunca tive um aluno burro, nunca tive mesmo. As pessoas às vezes não têm interesse naquilo, mas não quer dizer que não tem inteligência. Sem dúvida. Claro. É verdade. Né? Mas ao mesmo tempo também existe um aspecto educativo formal que acontece suavemente. Quer dizer, aprende a mexer no livro, sabe que é uma coisa boa, sabe que é uma coisa que diverte, mas que você tem que ter certa atitude em relação ao livro, que eles vão aprendendo isso. Né? Essa suavidade é muito importante, né? Muito importante, muito importante. Agora, vendo um projeto como esse, quer dizer, você teve um contato super bacana com essas crianças, com esses bairros, porque as casas estão... aí me vem na cabeça uma ideia, um pensamento assim, o que fazer, então, para despertar esse processo, não ser pontual, quer dizer, ser uma proposta que ganha as escolas, que ganha as universidades, dessa aproximação, desse fomento à leitura. Mas eu acho que a base está aí, né? Se você pequenininho, com 3 anos, como aquela meninazinha, né? Aprende, começa a gostar do livro, tem um pouco de figura, ela olha, inventa, né? Depois ouve a história, depois ela mesma inventa a história, modifica. E eu acho que essas coisas se aprende de pequeno mesmo, né? Você vai tendo uma intimidade com aquele objeto. E vai crescendo e vai continuando, né? Eu acho que aí que está a importância dessas casas de leitura, uma invenção extraordinária. Fico pensando, devia espalhar isso pelo Brasil todo, né? Isso que devia espalhar pelo Brasil todo. São bons exemplos, né? São bons exemplos a serem seguidos, né? Eu acho que, se você souber, eu acho isso, eu vejo com os alunos, se você souber despertar o interesse, quanto menor a classe, quer dizer, quanto mais atrasada no sentido do escalonamento, mais difícil. Essas pessoas precisam de muita delicadeza, precisam que a pessoa, quem dá aula, quem se aproxima, goste muito da literatura e conheça muito para poder fazer chegar às crianças esse gosto. É verdade. Porque quando são mais velhos, na universidade é fácil, né? Dar uma aula na universidade é muito fácil. Pós-graduação nem se fala, é facílimo. Tem que dar uma bibliografia, tem que conhecer a bibliografia, evidentemente, mas isso não é um outro trabalho. Não é? Os alunos já são mais ou menos autossuficientes, né? Eu acho que a dificuldade é esse, o ensino básico. Isso precisava revolucionar o Brasil aí. Sem dúvida. Porque toda a ênfase é dada à universidade. Mas o ensino médio, que era o antigo ginásio, daí isso é uma coisa, o ensino fundamental hoje. Exatamente. Isso é fundamental. É o nome, mas eles precisam fazer com que isso se cumpra. Né? Vilma, o filme Cidade de Deus, que tem uma referência no livro do Paulo Lins, né? Ele foi reeditado por tempo e você escreveu sobre esse livro, né? Fez uma crítica. O que você acha desse casamento da literatura com o cinema? Olha, você sabe que vou falar uma heresia. Eu não gostei muito do filme. Eu gostei muito do livro. O que acontece com o livro, esse livro, que aconteceu com A Hora da Estrela da Clarice, quer dizer, o Paulo tem muito talento narrativo, ele é um rapaz talentoso, mas a formação dele é uma formação um pouco tumultuada, muito pobre, favelado, tudo isso, fez faculdade, mas essas coisas também você traz com você, claro, né? sem dúvida. Evidente. E ele, então, o livro tem muitas imperfeições, né? Muitas imperfeições, mas o talento dele e o objeto, que é a vida dos favelados, que é um objeto humilde, se casa bem com a forma humilde. Entendeu? Isso você tem que casar a forma com o assunto. Né? E ele casa muito bem. E eu achei que o filme foi um filme, parecia um filme de Hollywood. Muito bem feito, muito azeitado, as coisas fluem completamente. O livro do Paulo, muitas vezes, tem uma gagueira, né? Ele gagueja um pouco e tal, que faz a graça do livro. Tem histórias repetidas. E o filme não. Foi isso, eu não gostei muito. Ficou uma coisa de bang-bang, entendeu? Eu não gostei muito. Agora, inclusive, ele me falou arrasado que um amigo dele, que era traficante, foi preso na estreia do filme, que ele ficou arrasado. Pô, eles são os amigos dele. Afinal de contas, os grandes traficantes não são presos. São traficantes da favela e tal. Está ali e prendem, não é verdade?
Isso é muito, muito irritante, isso, né? E ele ficou arrasado, porque era um amigo dele que correu o risco de assistir o filme e ser preso, né? Olha que loucura. Olha o Brasil como é. Né? Mas esse casamento, assim, você está colocando de uma situação muito interessante. Algo que parece que ficou muito certinho, um processo que não é assim, que fazia a graça, exatamente, que né? fazia o valor, para mim é o valor. Quer dizer, o que é interessante na arte é você casar uma forma com um conteúdo. Essas coisas são juntas, mas se você põe elas separadas, aí separa. Se o assunto é humilde e se a forma é tonitruante, não dá certo. Isso tem que... Olha, o Freud matou a questão, com esse negócio de forma e conteúdo. Ele fala, antes dele achava-se que o espírito de humor, a graça, era algo pairando e que encaixava de repente numa coisa. Ele falou, não é. Não é. Existe uma forma que produz um certo conteúdo. Por exemplo, uma piada contada com outras palavras não tem graça. Sem dúvida. A piada só tem graça porque ela é contada naquela forma. Tem uma quebra, você toma um susto e você acha graça, né? E aí você compreende instantaneamente. A piada tem graça por isso, né? Vai levando você para um certo caminho, de repente há um corte, você tem uma iluminação, entende tudo e acha graça. Agora, se você contar isso, não entendi a piada, aí outro vai explicar, não tem graça. Sem dúvida. Então é por aí que eu digo, quer dizer, existe uma forma especial que produz um conteúdo especial. Se isso não está adequado um ao outro, não é? Para mim perde. Vilma, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia de hoje. Eu gostei muito, viu, de estar aqui. Muito obrigado e volte mais vezes ao Acre. Vou voltar. Isso prometi às crianças lá, falei, vou voltar. Obrigado mais uma vez. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.